Existe um recurso enterrado no solo brasileiro que os Estados Unidos precisam desesperadamente. A China já sabe onde está. E o Brasil ainda debate se deve vendê-lo ou industrializá-lo. Em 2010, a China fez algo que chocou o mundo. Cortou o fornecimento de um mineral para o Japão, do nada, sem aviso, como quem fecha uma torneira. O Japão parou. A indústria travou. E as bolsas ao redor do globo sentiram um tremor. Esse mineral não era ouro. Não era petróleo. Era algo que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar. E o Brasil tem a segunda maior reserva dele no planeta. Terras raras. 17 elementos químicos com nomes que parecem de ficção científica. Neodímio, disprósio, európio, lantânio, sério. Nomes difíceis, mas estão em absolutamente tudo que define o século XXI. No motor do carro elétrico que o mundo prometeu adotar. No chip do smartphone que você segura agora. No sistema de guiagem, do míssil de precisão. No radar do caça, de quinta geração. Sem terras raras, a transição energética para. A inteligência artificial para. E o complexo militar industrial. E aqui está o problema que ninguém resolve. A China controla aproximadamente 60% da produção mundial de terras raras. 85% do processamento global. Isso significa que mesmo minério extraído em outros países quase sempre vai para a China para ser refinado. O mundo construiu uma dependência tão profunda que virou vulnerabilidade estratégica. E os Estados Unidos sabem disso melhor do que ninguém. Porque em 2017, o governo americano fez algo revelador. Classifique. Segurança nacional. Não recurso econômico. Não vantagem competitiva. Segurança nacional. Essa distinção importa. Significa que os Estados Unidos enxergam a dependência de minerais chineses da mesma forma que enxergariam uma dependência de combustível de um inimigo declarado. E então, em 2018, Donald Trump iniciou a guerra comercial contra a China. As tarifas viram. As restricções viram. E Pequim respondeu com uma ameaça que o mundo levou a sério. Cortar o fornecimento de terras raras para o Zé. Washington entrou em pânico silencioso. Precisava de um plano B, precisava de um fornecedor confiável, geograficamente distante da China, politicamente alinhado, com reservas suficientes para sustentar décadas de demanda crescente. E então os olhos americanos se voltaram para o sul, para um país que, durante décadas, exportou minério bruto, sem extrair quase nenhum valor do que tinha. Um país que dormia sobre um tesouro avaliado em trilhões de dólares. O Brasil possui 21 milhões de toneladas. Em 2019, Brasil e Estados Unidos assinaram o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, o AST. O tratado abriu a base de Alcântara, no Maranhão, para lançamentos espaciais americanos. Para muitos analistas, foi o primeiro movimento visível de uma parceria estratégica muito mais profunda. Um ano depois, em 2020, o DFC, o Banco de Desenvolvimento dos Estados Unidos, anunciou interesse direto em financiar projetos de minerais críticos em países aliados. O Brasil estava na lista, não como curiosidade. E então chegou o projeto que colocou o Brasil definitivamente no mapa da disputa global. Serra Verde, em Goiás, um dos maiores depósitos de terras raras do mundo fora da China. A empresa brasileira avançou nos processos de licenciamento, atraiu a atenção de investidores estrangeiros e se tornou símbolo do que o país poderia oferecer, se soubesse como negociar. Mas havia uma tensão invisível nessa história. Os americanos não queriam apenas comprar o minério. Queriam garantia de fornecimento de longo. Em 2022, os Estados Unidos aprovaram a Lei de Redução da Inflação, a IRA. Uma lei que, na prática, reconfigurou toda a cadeia de suprimento de minerais críticos para favorecer países parceiros dos americanos. Quem fornecesse minerais estratégicos para os Estados Unidos dentro dos critérios da lei receberia benefícios fiscais, contratos preferenciais, acesso ao mercado americano. Era uma isca enorme. E o Brasil era um dos países elegíveis. Só havia uma condição: os minerais precisavam vir de cadeias de sup. Mas em 2023 e 2024, a China respondeu. Pequim impôs restrições à exportação de galho, germânio e grafite, minerais usados diretamente na fabricação de semicondutores e baterias. Foi um aviso claro: a China estava disposta a usar seus recursos como arma geopolítica. O Departamento de Energia dos Estados Unidos foi direto em seu relatório estratégico de 2022.
A China usa as terras raras como arma geopolítica, e os Estados Unidos precisam de alternativas confiáveis de fornecimento. Não era retórica. Era admissão de F. E aqui está a lição sombria que a história dos recursos naturais repete sem parar. O Brasil já viveu esse filme antes. No ciclo do pau-brasil, no ouro de Minas Gerais, na borracha da Amazônia, no café, no minério de ferro que alimentou a siderurgia mundial enquanto o país continuava pobre. Em cada ciclo, o Brasil exportou a matéria-prima. E outros países industrializaram, agregaram valor e venderam o produto final por 100 vezes o preço. O debate no Congresso Nacional, em 2023, foi direto. O Brasil. A CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, é o exemplo mais próximo do que o Brasil poderia ser com as terras raras. Líder mundial absoluta em nióbio, outro mineral estratégico, a CBMM não apenas extrai, processa, refina, exporta produto com valor agregado e mantém controle acionário majoritário nacional. É um modelo que poucos países conseguiram replicar. O desafio para as terras raras é mais complexo. O processamento exige tecnologia de ponta, investimento bilionário e décadas. Em 2025, a pressão americana sobre o Brasil aumentou. As conversas no âmbito da Parceria por uma Infraestrutura e Investimento Global, a PGI, se intensificaram. Washington queria um acordo formal de minerais críticos, um compromisso de fornecimento preferencial, uma garantia de que, numa crise com a China, o Brasil estaria do lado americano. E Brasília jogava com ambiguidade calculada, porque sabe que essa ambiguidade tem valor. Quem precisa desesperadamente de um recurso não dita as condições. A questão central não é se os Estados Unidos querem as terras raras brasileiras. Isso já está respondido. A questão é o que o Brasil fará com esse desejo. Negociar transferência de tecnologia real. Exigir industrialização no território nacional. Construir refinarias, não apenas abrir minas. Formar engenheiros e especialistas, não apenas trabalhadores de extração. Ou repetir o padrão. Entregar o minério, receber dólares e assistir de longe enquanto outro país constrói o futuro com o que saiu daqui. A GEPAL. 21 milhões de toneladas. É isso que está enterrado no Cerrado, em Minas Gerais, na Amazônia. Não é apenas minério. É poder de negociação. É posição numa guerra tecnológica que vai definir as próximas décadas. É a diferença entre um país que reage à história e um país que a escreve. O Brasil já foi colônia de Portugal. Depois, colônia econômica de outros. A pergunta que o século XXI faz é simples e desconfortável. O Brasil vai ser o dono das terras raras, ou vai ser apenas o território? O segredo agora está em suas mãos. Use com sabedoria. Mas a próxima história é ainda mais perturbadora. Ative o sininho em Nexa. Segredos revelados para não perder.